A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos avançando aí numa série de lições, estudando sobre a igreja em Jerusalém. Tem sido realmente muito proveitoso esse estudo, que tem nos dado a oportunidade de conhecer de uma forma mais profunda a história da Igreja de Jerusalém e trazer importantes aplicações para a Igreja dos nossos dias. É inevitável fazermos uma comparação sobre a realidade vivida pela Igreja de Jerusalém e a realidade que estamos vivendo hoje, justamente para tirarmos a partir daí importantes lições que com certeza poderão nos nortear e nos ajuda a compreender o que está faltando em nós nos tempos que estamos vivendo para se aproximar mais do perfil da igreja primitiva, a igreja que começou em Jerusalém. Bom, nós estamos já estudando, prontos aqui para estudar a terceira lição, lições comentadas pelo nosso querido pastor José Gonçalves. Já estudamos aí a lição 1, que trouxe como título a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição 2, que estudamos na semana passada, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E a lição que vamos estudar hoje, a lição de número 3, que por sua vez será a lição estudada nas nossas escolas bíblicas dominicais desse dia 20 de julho de 2025, traz como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Esse é o título da lição que nós vamos estudar nesse dia 20 de julho. Quero pedir a você que gosta aqui de acompanhar os nossos vídeos, por gentileza, que você compartilhe o nosso vídeo, comente também aí, faça o seu comentário. É muito importante que você faça o seu comentário no final do vídeo aqui no nosso canal e convide pessoas também para se inscrever no nosso canal para fortalecer aqui esse projeto que temos desenvolvido com o objetivo de acrescentar um pouco mais de subsídio no estudo da nossa escola dominical. Bom, tendo dito isso, vamos nos atentar aqui para o título da lição, Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Observe que nós temos aqui um título da lição que nos traz uma definição. O título da lição define a Igreja de Jerusalém como uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Essa era uma das grandes qualidades da Igreja de Jerusalém. Uma igreja que se mostrou fiel à pregação do Evangelho. Todos nós sabemos que um dos objetivos, uma das missões principais da igreja é exatamente pregar o Evangelho. A igreja existe para pregar o Evangelho. Agora, há algumas coisas que nós precisamos observar dentro desse compromisso, desta missão que a igreja tem. Como que a igreja pregava o Evangelho? De que forma que a igreja de Jerusalém pregava o Evangelho? Que tipo de pregação era essa feita pela igreja em Jerusalém? E a partir do momento que nós vamos entender a performance desta igreja, a partir do momento que nós vamos entender a forma que essa igreja pregava e o tipo de pregação que ela fazia a respeito do Evangelho, nós vamos ter condições também de comparar com a nossa realidade de hoje, avaliar a nossa realidade, e é uma boa oportunidade para nós buscarmos perceber até onde nós estamos seguindo esse padrão estabelecido pela Igreja de Jerusalém ou não. Na verdade, nós estamos vivendo tempos difíceis,
Acredito que você que está me acompanhando agora deve concordar comigo que estamos vivendo um tempo onde as pessoas, os pregadores, têm muitas vezes abandonado a ortodoxia, têm abandonado princípios e valores e muitas vezes têm transformado a pregação do Evangelho numa oportunidade para benefícios próprios, têm buscado, através da pregação do Evangelho, concentrar em si a atenção. Muitos pregadores têm feito isso, transformando a pregação do Evangelho muito mais uma oportunidade para tirarem proveitos, para alcançarem benefícios, ao invés de fato, anunciar o nome do Senhor Jesus. São tempos que estamos vivendo, tempos onde a pregação, muitas vezes, ela é carregada de muita intelectualidade, é carregada de muita metodologia. Não que isso seja errado, de forma alguma, mas mais importante do que as técnicas de mensagem, mais importante do que as metodologias, mais importante do que os arranjos que se fazem para pregar uma mensagem, é a essência, o conteúdo, a simplicidade, a singeleza, a preocupação em trazer uma mensagem cristocêntrica, que de fato fale de Jesus, que apresente Jesus como Salvador, como Libertador. Isso é o mais importante. De que vale uma mensagem muito bem elaborada, repito, não que isso seja errado, pelo contrário, todos os recursos disponíveis que possam ser usados são importantes, mas a grande questão que a gente acaba observando quando a gente estuda a Igreja de Jerusalém na sua forma de pregar, a grande questão que fica é: nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder a nossa forma bíblica de apresentar o Senhor Jesus. As nossas pregações precisam ter como centro das atenções o Senhor Jesus, e não o homem, e não uma instituição, e não o título denominacional. O que tem que estar em evidência é o nome do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, que ele executou ali na cruz para nos dar a bênção da salvação. A mensagem do Evangelho verdadeira, ela é cristocêntrica. Ela traz Cristo como ponto principal. E é isso que nós percebemos na pregação do Evangelho feita pela igreja em Jerusalém. Tá certo? A lição, ela gira em torno desse assunto aqui. Bom, nós temos aqui o nosso textuário que diz o seguinte: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Esse texto faz parte da leitura bíblica em classe. Nós vamos comentar ele de uma forma mais minuciosa lá na leitura bíblica em classe. Mas aqui no textual, eu gostaria já de ressaltar um ponto interessante. Temos aqui o apóstolo Pedro, que depois de realizar, em nome do Senhor Jesus, um milagre glorioso, ele, João, depois de realizar um milagre extraordinário em nome do Senhor Jesus, esses dois homens, que na verdade não foram eles, claro que realizaram, foi Jesus através deles, esses dois homens, eles entram numa área ali próxima ao templo chamada Alpendre, que na verdade era uma varanda que ficava junto ao templo, e eles entrando nesse varandão ali,
as pessoas vendo aquele homem que antes era coxo, que estava ali à porta do templo, e muitos deles que estavam ali vendo aquele homem agora curado, deram esmolas para ele do lado de fora. Ele estava ali à porta do templo, a porta formosa, recebendo esmolas, e de repente aquele homem entra para dentro do templo, ou perdão, ali na varanda, né, nas proximidades do templo, e esse homem que era coxo entra ali, glorificando a Deus e afirmando, de alguma forma, que foi Pedro e João que realizou aquela maravilha. E aqui no versículo 12, o que nós temos aqui é uma reação natural do ser humano. Todos que estavam ali atentaram para Pedro e João, ficaram com os olhos atentos em Pedro e João e admirando aqueles dois homens, se maravilhando com aqueles dois homens. E antes que houvesse qualquer tentativa de, quem sabe, venerar, quem sabe, idolatrar, antes que viesse qualquer tentativa por parte daquela multidão de enaltecer o nome de Pedro e o nome de João, eles, e Pedro aqui em destaque é aquele que se manifesta, que se posiciona verbalmente, traz uma palavra para aquela multidão dizendo, né, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Ou seja, Pedro tira toda aquela atenção que estava sendo depositada nele e em João. Pedro tira dele de João e transfere para Cristo. Coisa que nós estamos precisando ver acontecer hoje. Porque temos muitos homens de Deus pregadores que estão pregando o evangelho genuíno, que estão pregando a verdade e que têm uma preocupação de não aparecer, mas deixar Cristo aparecer na mensagem. Mas temos também nos dias atuais muitos pregadores que têm feito uso do nome do Senhor Jesus, mas no fim das contas quem acaba aparecendo são eles. Tiram proveitos das maravilhas que o Senhor faz e acabam tomando para si uma glória que não pertence a eles, tomando para si uma honra que não é deles. Vale lembrar as palavras de João Batista quando disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a conduta de todo pregador do evangelho. Essa deve ser a conduta da igreja. Pregar a palavra, pregar o evangelho e deixar que o nome do Senhor apareça, que o nome do Senhor cresça e que o nosso nome venha desaparecer, venha diminuir cada vez mais. Porque sem Jesus nós não fazemos nada. Sem Jesus os enfermos não são curados. Os crentes não são batizados com o Espírito Santo. A glória de Deus não vai se manifestar. Tudo é através do nome do Senhor Jesus. O nome poderoso que realiza milagres. O nome poderoso que pode causar o impacto, que pode nos trazer sinais e maravilhas no meio do povo. É o nome do Senhor Jesus. Não é o nome do pastor, do pregador, não é o nome de um obreiro, é o nome do Senhor Jesus. Neste nome há poder. E o que Pedro faz aqui é exatamente isso. Quando as atenções estavam sendo depositadas neles, Pedro diz: por que vocês estão maravilhados com isso? Não fomos nós que fizemos isso. Nós não somos autores deste milagre. Nós não somos aqueles que trouxeram esse milagre. Não, apenas nós somos instrumentos. Nós somos o canal. O realizador do milagre é Jesus. Esse que vocês rejeitaram, esse que vocês mataram, ele é o realizador desse milagre, porque ele morreu,
mas ao terceiro dia ressuscitou. E aí Pedro diz, nós somos testemunhas disso, nós vivenciamos isso, nós vimos ele ressuscitado e ele está conosco operando essas maravilhas. Que coisa linda, que exemplo lindo Pedro deixa para esta geração, para a nossa geração. Pedro, ele não toma para si, ele não se enche de vaidade, ele não se enche aqui de arrogância, mas ele estava cheio do Espírito, totalmente direcionado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, Pedro, ele se preocupa aqui em glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que exemplo para nós nos dias atuais, para que nós venhamos pregar o Evangelho desta forma, com o propósito de fazer o nome do Senhor crescer, aparecer, e que nós saibamos nos posicionar no nosso lugar. Somos apenas o canal, o instrumento, que pela grande e infinita misericórdia de Deus, somos muitas vezes usados por Deus, pelo Senhor Jesus, para que o nome dele, somente o nome dele, seja glorificado. Muito bem, a nossa verdade prática diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Nós vamos aqui acompanhar um pouco desta pregação feita por Pedro neste momento na entrada do templo, e vamos perceber que a mensagem trazida por Pedro aqui, ela foi uma mensagem considerada verdadeira, genuína, porque a pregação dele tinha como ponto central testemunhar sobre Cristo. Essa é a pregação verdadeira. A pregação genuína, a pregação do Evangelho é isso, é falar de Cristo, testificar de Cristo, não falar do homem, não falar das conquistas do homem, não falar da exaltação do homem. Não, o objetivo de uma pregação é testificar a respeito de Cristo, falar da obra salvadora realizada pelo Senhor Jesus e da esperança que nós temos de um dia Ele voltar para nos buscar. Uma mensagem da pregação do Evangelho genuína, ela tem como ponto central Jesus Cristo, tá certo? Então, o que passa disso passa a ser uma mensagem adulterada, corrompida, uma mensagem impura. Portanto, ela poderá até trazer momentos de emoção, de comoção, mas nunca trará transformação, libertação, mudança de vida, nunca trará de fato conversão, não permanecerá o resultado dessa pregação, que é feita fora do padrão bíblico, que é a mensagem cristocêntrica. Estamos vivendo num tempo onde o apelo para o emocionalismo tem sido muito grande. Mas quando acaba todo aquele movimento, as pessoas voltam às mesmas práticas, aos mesmos pecados, aos mesmos erros. Nada muda, nada se transforma, porque a mensagem tem que ir muito além da emoção. Ela tem que ser cristocêntrica. Muito bem. Atos capítulo 3, versículo 11 até o 19, é o que nós temos aqui na leitura bíblica em classe. E vamos lá acompanhar versículo por versículo.
No versículo 11 está escrito assim: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Então, vamos lá. Temos no início do capítulo 3, Pedro e João indo ao templo orar. Nessa época, nesse momento da história, os cristãos ainda iam ao templo. Depois disso não aconteceu mais, mas eles até aqui ainda iam ao templo para buscar a Deus. Depois que começou a haver uma perseguição mais intensa, isso não aconteceu mais e os crentes continuaram se reunindo nos lares, nas casas. Mas até aqui havia reuniões nas casas e havia também o costume de ir ao templo, porque a Bíblia diz que Pedro e João, na hora nona, foram ao templo. E quando eles vão subindo ao templo, se depara ali na Porta Formosa com um coxo, que provavelmente estava ali todos os dias para receber as suas esmolas. E a Bíblia diz que quando Pedro e João subiam, e aquele coxo certamente pediu uma ajuda, uma esmola, Pedro e João olharam para ele e Pedro disse: olha para nós, fixa o olhar em nós. E a Bíblia diz que certamente aquele homem assim fez. E Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro tomou ali na mão daquele homem e ele se levantou e suas pernas se acertaram. E eles entraram ali nessa varanda chamada Alpendre de Salomão. E esse homem entrou ali dando glórias a Deus, mas, claro, destacando o que aconteceu ali através de Pedro e João. E o que nós temos no versículo 11 aqui é essa continuação do assunto. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito. Ele se ajuntou, o coxo, agora ex-coxo, se ajuntou a Pedro e a João, enaltecendo de alguma forma o feito que aconteceu ali, e a Bíblia diz que o povo ficou atônito com tudo que estava acontecendo. Atônito porque viram um coxo andar. E aquele coxo dizia que foi Pedro e João que realizou ali a obra. Então, todos ficaram atentos, olhando para Pedro e João e se maravilhando. Mas Pedro e João foram rápidos na sua reação. Versículo 12, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Por que vocês estão olhando tanto para nós, como se nós tivéssemos feito esse milagre? Não fomos nós que fizemos. Nós não somos os responsáveis por esse feito. E aí no versículo 13, Pedro traz uma pregação explicando o que aconteceu. E Pedro vai lá atrás, dizendo: o Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Que coisa linda. Pedro disse o seguinte: olha, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ou seja, vocês recebem bem Abraão como pai. Vocês recebem bem Isaque como pai. Vocês recebem bem Jacó como pai, como os nossos patriarcas. Mas vocês não receberam o Filho de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pedro já foi firme, dizendo para aquela multidão que quem realizou aquele milagre foi exatamente o Senhor Jesus que eles haviam rejeitado. Pedro faz uma ligação aqui entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó com o Senhor Jesus.
colocando Jesus aqui como o filho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó enviou o seu filho, mas o povo de Israel não recebeu, não aceitou o Filho de Deus. Então Pedro diz aqui, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Versículo 14, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes se vos desse um homem homicida, que se vos desse um homem homicida. Ou seja, vocês fizeram uma troca. Vocês trocaram, deixaram de receber o Filho de Deus e pediram para vocês a libertação de um homicida, que nesse caso aqui era Barrabás. Ou seja, o povo escolheu Barrabás ao invés do Filho de Deus. Versículo 15, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Vocês vejam que a mensagem de Pedro, uma mensagem simples. Pedro foi lá, na história de Abraão, Isaque e Jacó, afirmando que o povo havia rejeitado o Filho de Deus. O povo exaltava tanto Abraão, Isaque e Jacó, tinha tanto orgulho de serem filhos de Abraão, mas rejeitaram o Filho de Deus, do Deus de Abraão. É isso que Pedro está dizendo aqui para eles. E Pedro ainda afirma que mataram Jesus, o Filho de Deus, trocaram Jesus por um bandido, por um homicida. No versículo 15 diz, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou. E aí Pedro, na continuação, já diz que eles mataram Jesus, mas esse Jesus, o Messias, ressuscitou. E ele diz que ele era uma das testemunhas, João era uma das testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. E de fato, Pedro e João tiveram alguns encontros com Jesus depois de ressuscitado. Então Pedro afirma aqui que esse Jesus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, e o que estava acontecendo ali, a cura, aquela maravilha que aconteceu na vida daquele coxo paralítico, era uma obra realizada pelo Senhor Jesus ressurreto. No versículo 16 diz, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Versículo 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então Pedro afirma que tudo o que aconteceu ali foi no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é poderoso para operar milagres, e de fato foi isso que aconteceu, porque Pedro disse para o paralítico, olha para nós, nem prata nem ouro nós temos, mas o que nós temos, nós vamos te dar, o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aqui Pedro confirma que a maravilha que aconteceu ali foi em nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus há poder. Não é no nome do profeta, não é no nome do pastor, não é no nome do apóstolo. No nome de Jesus há poder. O nome de Jesus para nós é como um cheque em branco. É como um cartão sem limites, que você pode usar à vontade, sem se preocupar com o limite, porque não há limite. O limite é você mesmo que estabelece na sua fé. Basta que você creia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que crê em Jesus. Porque para Deus nada é impossível. Então é no nome de Jesus que o milagre acontece.
não é no nome da igreja, muito menos no nome de um pastor, é no nome do Senhor Jesus. Pedro afirma isso aqui. E na sequência Pedro diz que tudo que aconteceu ali, aconteceu porque o povo estava na ignorância. No versículo 17 diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Vocês mataram a Jesus por causa da ignorância. E aí no versículo 18 ele diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca dos seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Pedro diz aqui que tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto. Nada fugiu ao controle do Pai. Tudo o que aconteceu ali, de alguma forma, foi previsto pelos profetas. Portanto, nada saiu do controle. E no versículo 19, Pedro aqui conclui dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e sejam assim, e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro anuncia o arrependimento, Pedro anuncia que a possibilidade de uma conversão para todos aqueles que ali estavam, era possível que eles alcançassem o perdão dos seus pecados e tivessem todos os seus pecados apagados, desde que eles se arrependessem e se convertessem ao Senhor Jesus. Pedro aqui deixa uma oportunidade para todos os presentes ali. Então veja que em nenhum momento Pedro tomou para si a glória. Pedro não tomou para si a honra. Vejam que toda a mensagem que Pedro trouxe aqui, ela tem como propósito glorificar a Cristo. Em nenhum momento Pedro se posicionou na frente de Cristo aqui. Pelo contrário, em todo momento, a gente observa versículo por versículo aqui, que o cuidado de Pedro estava em apresentar Jesus como aquele que foi enviado pelo pai Abraão, foi morto pelo próprio povo ali, pelos seus, mas ressuscitou o terceiro dia. E a sua morte e ressurreição disponibiliza para nós a bênção da salvação. Por ter morrido, ele derramou seu sangue, pagando o preço dos nossos pecados e nos condicionando assim a bênção da salvação. E Pedro apresenta aqui o meio, a forma de nós alcançarmos o perdão dos pecados. Arrependei-vos, arrependa-se dos seus erros, converta-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aí, Pedro termina o versículo 19 falando sobre a nossa esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro está falando do futuro. Pedro está falando da volta de Jesus. Pedro está falando da esperança que nós temos de que Jesus irá voltar para nos buscar. E a nossa pregação precisa ser cristocêntrica, voltadas para o nome do Senhor Jesus, até que Ele volte. Portanto, a igreja não pode perder o seu foco. A igreja não pode perder o seu alvo. E a mensagem da igreja não pode mudar de direção. Ela precisa continuar sendo ortodoxa, cristocêntrica. Ela precisa continuar cortando reto contra o pecado, contra a iniquidade e apresentando o sangue de Jesus como meio para alcançarmos o perdão, apresentando o nome de Jesus como o nome poderoso para nos dar a bênção da vida eterna, da salvação. Tá certo? Bom, a nossa lição tem 3 objetivos que eu quero compartilhar com vocês aqui. O primeiro objetivo da nossa lição é expor a importância da pregação das Escrituras,
Essa lição nos ajuda a compreender o quanto é importante nós expormos a pregação das Escrituras, da Palavra de Deus. Segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja para pregar com poder e autoridade. A força motora da igreja na pregação é o poder do Espírito Santo. É a força motora da igreja. O que faz a igreja crescer, o que faz a igreja pregar e a mensagem ser uma mensagem persuasiva, é exatamente o poder do Espírito Santo sobre a igreja na pregação. Não é a eloquência, não é a oratória perfeita, não é a capacidade intelectual dos crentes que faz com que os ouvintes, o pecador, receba Jesus como Salvador. Mas a pregação feita com simplicidade, mas no Espírito, na direção do Espírito, cheia do poder do Espírito Santo, essa pregação sim faz toda a diferença. E as almas são quebrantadas, as almas são transformadas, são libertas, vidas são libertas e o reino de Deus cresce. O reino de Deus experimenta um acréscimo de novos convertidos que vem através da pregação genuína do Evangelho. Tá certo? E o terceiro objetivo da nossa lição é incentivar os alunos a pregar uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Em um tempo onde estamos ouvindo tanta gente pregando mais de si mesmo do que de Cristo, um tempo onde estamos ouvindo tanta gente pregar muito mais sobre as bênçãos materiais do que a bênção da salvação, um tempo onde temos visto muita gente valorizar muito mais a cura do corpo do que a cura da alma, o Senhor está nos chamando, está nos convocando para que sejamos pregadores de um evangelho santo, puro, verdadeiro, onde o tema central da mensagem seja Cristo, a mensagem seja ortodoxa no sentido de estar inteiramente voltada dentro das Escrituras, para que o poder de Deus, a presença do Espírito Santo seja notória no ato dessa pregação. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo coopera com o pregador que prega a mensagem cristocêntrica. O Espírito Santo de Deus coopera com a igreja que prega uma mensagem que tem Cristo como ponto central. Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes. Na introdução, nosso comentarista colocou aqui um ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que diz o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Falamos bastante sobre isso, né? O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a igreja que prega as Escrituras. O que tem uma igreja que prega as Escrituras? Como é a pregação de uma igreja que prega as Escrituras? Primeiro subtópico: as Escrituras revelam a Deus. Em uma igreja que prega as Escrituras, você vai ter uma mensagem que revela Deus. Revela Deus no seu propósito, revela Deus no seu projeto, revela Deus na sua relação com o homem, revela Deus no plano salvífico.
É isso que nós encontramos aqui. E o comentarista colocou algumas referências interessantes aqui, muito interessantes, que vocês podem ler com calma. No segundo subtópico, nós temos aqui: as Escrituras testemunham de Jesus. Ou seja, uma igreja que prega uma mensagem que esteja realmente inserida dentro das Escrituras, que seja uma mensagem dentro das Escrituras, com certeza essa igreja vai trazer uma mensagem que testemunha do Senhor Jesus, que venha testemunhar de Cristo. O próprio Jesus diz lá em João capítulo 5, versículo 39, que as Escrituras testificam dele, dão testemunho dele. Então, uma mensagem que seja realmente dentro das Escrituras vai trazer Cristo como o ponto central. E o terceiro subtópico nos fala sobre as Escrituras confrontam o pecado. Aí o comentarista coloca aqui algo que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoi, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Na mensagem que Pedro trouxe, Pedro apresenta Jesus como enviado do Pai. Ele apresenta Jesus como aquele que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Apresenta Jesus como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, para que nós creamos, tenhamos esperança na nossa ressurreição também. E ele conclui a mensagem dizendo que todos devem se arrepender dos seus pecados e aceitar esse Jesus como Salvador. Bom, no segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui a igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro subtópico: o Espírito capacita o mensageiro. No segundo subtópico, nós temos fixar os olhos. E no terceiro subtópico, o Espírito glorificará a Jesus. Temos aqui nesse segundo tópico o comentário nos afirmando o seguinte: a igreja precisa pregar as Escrituras, o Evangelho genuíno, e quando a igreja faz isso, o Espírito Santo coopera. O Espírito Santo trabalha junto. O Espírito Santo age. E aí, a pregação dessa igreja vai ser acompanhada com sinais e maravilhas. Jesus disse: e esses sinais seguirão os que crerem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, Jesus está falando de sinais e maravilhas que acompanham aqueles que pregarão o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E é depois que Jesus ordena que os discípulos pregam o Evangelho a toda criatura que ele diz que esses sinais vão seguir esses pregadores. Então, o que nós aprendemos com isso? Se pregamos o Evangelho puro e genuíno, se pregamos o Evangelho conforme as Escrituras, certamente o poder do Espírito Santo será derramado sobre nós. E nós pregaremos uma mensagem que será acompanhada de sinais que confirmarão a veracidade da mensagem. Deu para compreender? Observe aqui que Pedro e João, quando entra subindo ali a porta do templo, a porta formosa, a Bíblia diz que aquele homem pede esmolas e Pedro e João olham de forma fixa para aquele homem. E quando Pedro e João olham de forma fixa para aquele homem, um milagre acontece. Eles estavam cheios, transbordando de poder e graça. E o olhar
de Pedro e João para aquele homem foi muito mais do que um olhar de dois homens, mas foi um olhar carregado de unção, de graça, de poder, para fazer sinais e maravilhas. Que coisa linda! Quem prega o evangelho genuíno, ele prega um evangelho que é acompanhado de maravilhas, de sinais e prodígios. Terminando aqui no terceiro tópico, nós temos o seguinte título: a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro subtópico: alerta a uma sociedade indiferente. Segundo subtópico: a promessa da segunda vinda. Isso fica muito claro quando Pedro fala sobre os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui nós temos uma afirmação de que Pedro estava pregando a mensagem do Evangelho visando a segunda vinda de Cristo. Então, encontramos aqui uma mensagem pregada por Pedro que poderíamos dizer que era uma mensagem completa, porque apresenta Jesus como o Messias enviado, rejeitado, mas que cumpriu a sua missão e pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas continua salvando pelo poder que há no seu nome, e o Espírito Santo que está na igreja glorifica o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo glorifica o nome dele. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria o nome dele. O Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala de Jesus, ele glorifica o nome de Jesus. Por quê? Porque a salvação é através da obra feita pelo Senhor Jesus na cruz. Então a mensagem tem que ser Jesus. E aqui Pedro também fala da sua vinda, da sua segunda vinda, quando ele voltará para buscar os seus, para buscar a igreja, e trará, claro, refrigério também, paz, trará a vitória final para o seu povo, para a igreja. Bom, a conclusão da mensagem aqui, da nossa lição, diz o seguinte: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras. Muito bem, está aí uma lição maravilhosa que nos leva a refletir sobre a importância de pregar o Evangelho cristocêntrico. Como estamos pregando? Como está a pregação na sua igreja? Como é que está sendo feita a pregação em nossas igrejas nos tempos atuais? Será que temos seguido o padrão da igreja de Jerusalém? Ou será que temos deixado o tempo corromper a ortodoxia, a direção, nos fazendo muitas vezes acrescentar na nossa pregação tantos recursos e deixando o essencial? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos trilhar o caminho da igreja de Jerusalém. Depois que Pedro pregou essa palavra aqui, foram acrescentados, diz a Bíblia, 5.000 almas. Talvez, contando até mesmo com as 3.000 que já tinham se convertido na primeira mensagem. Mas não importa. Temos aqui um flagrante crescimento da igreja, porque a pregação que era feita era uma pregação genuína, pura, onde o nome do Senhor Jesus era o centro e o Espírito Santo cooperava com a igreja para que ela pudesse pregar esta mensagem de forma poderosa. Deus nos abençoe, que possamos seguir este exemplo.
que nós possamos ser pregadores do Evangelho, seguindo o exemplo da Igreja de Jerusalém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma excelente aula no próximo domingo.